Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. Artigo 1º. As atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias passam a reger-se pelo disposto nesta lei. Artigo 2º. O exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, nos termos desta lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Parágrafo 1º. É essencial e obrigatória a presença de agentes comunitários de saúde na estratégia saúde da família e de agentes de combate às endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Parágrafo 2º. Incumbe aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas nesta lei. Artigo 2º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são considerados profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, para fins do disposto na linha C do inciso 16 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da educação popular em saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Parágrafo único. Revogado, inciso 1, revogado, 2, revogado, 3, revogado, 4, revogado, 5, revogado, 6, revogado. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, entende-se por educação popular em saúde as práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva a partir do diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares, com vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários do SUS. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 2º. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, é considerada atividade principal do agente comunitário de saúde, em sua área geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e consequente encaminhamento para a unidade de saúde de referência. Parágrafo 3º. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde, em sua área geográfica de atuação. Inciso 1. A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural. 2. O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde. Inciso 3. A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional. 4. A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento. A linha A. Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. A linha B. Da lactante, nos 6 meses seguintes ao parto. A linha C. Da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura. A linha D. Do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação em ações de educação em saúde, em conformidade com o previsto na Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. A linha E. Da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação em atividades físicas e coletivas. A linha F. Da pessoa em sofrimento psíquico. A linha G. Da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas. A linha H. Da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal. A linha I. Dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças. A linha J. Da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças. Inciso 5. Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento. A linha A. De situações de risco à família. A linha B. De grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde. A linha C. Do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação. Inciso 6. O acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os centros de referência de assistência social. CRAS. Parágrafo 4º. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe. Inciso 1. Aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. 2. A medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. Inciso 3. A aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência. 4. A orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade. Inciso 5. A verificação antropométrica. Parágrafo 5º. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades do agente comunitário de saúde compartilhadas com os demais membros da equipe, em sua área geográfica de atuação,
Inciso 1. A participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico. 2. A consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares. Inciso 3. A realização de ações que possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de informações obtidas em levantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde. 4. A participação na elaboração, na implementação, na avaliação e na reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento de determinantes do processo saúde-doença. Inciso 5. A orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde. Inciso 6. O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde. Inciso 7. O estímulo à participação da população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações locais em saúde. Artigo 4º. O agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. Parágrafo 1º. São consideradas atividades típicas do agente de combate às endemias, em sua área geográfica de atuação. Inciso 1. Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. 2. Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o agente comunitário de saúde e a equipe de atenção básica. Inciso 3. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável. 4. Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas. Inciso 5. Realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças. Inciso 6. Cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. Inciso 7. Execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. Inciso 8. Execução de ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças. Inciso 9. Registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. Inciso 10. Identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais. Inciso 11. Mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Parágrafo 2º. É considerada a atividade dos agentes de combate às endemias assistida por profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica à participação. Inciso 1. No planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações. Inciso 3. Na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos pertinentes. 4. Na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública. Inciso 5. Na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde. Parágrafo 3º. O agente de combate às endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. Artigo 4º-A. O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da educação popular em saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações. Inciso 1. Na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. 2. No planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família. 3. Vetado. 4. Na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica. Inciso 5. Na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Artigo 4º-B. Deverão ser observadas as ações de segurança e de saúde do trabalhador, notadamente o uso de equipamentos de proteção individual e a realização dos exames de saúde ocupacional, na execução das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Artigo 5º. O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde a que se referem os artigos 3º, 4º e 4º. Aí estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos no inciso 2 do caput do artigo 6º, no inciso 1 do caput do artigo 7º e no parágrafo 2º deste artigo, observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 1º. Os cursos a que se refere o caput deste artigo utilizaram os referenciais da educação popular em saúde e serão oferecidos ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate às endemias nas modalidades presencial ou semipresencial, durante a jornada de trabalho. Parágrafo 2º. A cada 2 anos, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento. Parágrafo 2º-A. Os cursos de que trata o parágrafo 2º deste artigo serão organizados e financiados, de modo tripartite, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Parágrafo 3º. Cursos técnicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias poderão ser ministrados nas
as modalidades presencial e semipresencial e seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 6º. O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. Inciso 1. Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. 2. Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas. Inciso 3. Ter concluído o ensino médio. Parágrafo 1º. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso 3 do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 2º. É vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do agente comunitário de saúde compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, devendo, inciso 1, observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 2. Considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais. Inciso 3. Flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. Parágrafo 4º. A área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo será alterada quando houver risco à integridade física do agente comunitário de saúde ou de membro de sua família decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. Parágrafo 5º. Caso o agente comunitário de saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será excepcionado o disposto no inciso 1 do caput deste artigo e mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na forma de regulamento, para a equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida. Artigo 7º. O agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. Inciso 1. Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas. 2. Ter concluído o ensino médio. Parágrafo 1º. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso 2 do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 2º. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do agente de combate às endemias compete a definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo agente, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e os seguintes. Inciso 1. Condições adequadas de trabalho. 2. Geografia e demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais. Inciso 3. Flexibilização do número de imóveis, de acordo com as condições de acessibilidade local. Artigo 8º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, salvo-se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, lei local dispuser de forma diversa. Artigo 9º. A contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput. Parágrafo 2º. O tempo prestado pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias enquadrados na condição prevista no parágrafo 1º deste artigo, independentemente da forma de seu vínculo e desde que tenha sido efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários. Artigo 9º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias para a jornada de 40 horas semanais. Parágrafo 1º. O piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias é fixado no valor de R$ 1.550 mensais, obedecido o seguinte escalonamento. Inciso 1. R$ 1.250 em 1º de janeiro de 2019, R$ 2.400 em 1º de janeiro de 2020, inciso 3. R$ 1.550 em 1º de janeiro de 2021. Parágrafo 2º. A jornada de trabalho de 40 horas semanais exigida para a garantia do piso salarial previsto nesta lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe. Inciso 1. Revogado. 2. Revogado. Parágrafo 3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, assegurar aos agentes de que trata esta lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário base. Inciso 1. Nos termos do disposto no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, quando submetidos a esse regime. 2. Nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. Parágrafo 4º. As condições climáticas da área geográfica de atuação serão consideradas na definição do horário para cumprimento da jornada de trabalho. Parágrafo 5º. O piso salarial de que trata o parágrafo 1º deste artigo será reajustado, anualmente, em 1º de janeiro, a partir do ano de 2022. Artigo 9º b. Vetado. Artigo 9º c.
Nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9º. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo Federal autorizado a fixar em decretos parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. Parágrafo 2º. A quantidade máxima de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. Parágrafo 3º. O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% do piso salarial de que trata o artigo 9º desta lei. Parágrafo 4º. A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional no último trimestre. Parágrafo 5º. Até a edição do decreto de que trata o parágrafo 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 6º. Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do artigo 8º desta lei. Artigo 9º-d. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo Federal autorizado a fixar em decreto, inciso 1, parâmetros para concessão do incentivo e, 2, valor mensal do incentivo por ente federativo. Parágrafo 2º. Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do município. Artigo 9. Atendidas as disposições desta lei e as respectivas normas regulamentadoras, os recursos de que tratam os artigos 9º-C e 9º-D serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, FNS, aos fundos de saúde dos municípios, estados e Distrito Federal como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 8.142, de 1990. Artigo 9º-F. Para fins de apuração dos limites com pessoal de que trata a Lei Complementar nº 101, de 2000, a assistência financeira complementar obrigatória prestada pela União e a parcela repassada como incentivo financeiro que venha a ser utilizada no pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do ente federativo beneficiado pelas transferências. Artigo 9G. Os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias deverão obedecer às seguintes diretrizes. Inciso 1. Remuneração paritária dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 2. Definição de metas dos serviços e das equipes. Inciso 3. Estabelecimento de critérios de progressão e promoção. 4. Adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes princípios. A linha A. Transparência do processo de avaliação, assegurando-se ao avaliado conhecimento sobre todas as etapas do processo e sobre o seu resultado final. A linha B. Periodicidade da avaliação. A linha C. Contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do serviço. A linha D. Adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a avaliação. A linha E. Direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores. Artigo 9H. Compete ao ente federativo ao qual o agente comunitário de saúde ou o agente de combate às endemias estiver vinculado fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades, conforme regulamento do ente federativo. Artigo 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate às endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. Prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. 2. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 3. Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei nº 9.801, de 1999. Ou 4. Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. Parágrafo único. No caso do agente comunitário de saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo 6º, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência. Artigo 11. Fica criado, no quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, quadro suplementar de combate às endemias, destinado a promover, no âmbito do SUS, ações complementares de vigilância epidemiológica e combate a endemias, nos termos do inciso 6 e parágrafo único do artigo 16 da Lei nº 8.080, de 1990. Parágrafo único. Ao quadro suplementar de que trata o caput aplica-se, no que couber, além do disposto nesta lei, o disposto na Lei nº 9.962, de 2000, cumprindo-se jornada de trabalho de 40 horas semanais. Artigo 12. Aos profissionais não ocupantes de cargo efetivo em órgão ou entidade da administração pública federal que, em 14 de fevereiro de 2006, a qualquer título, se achavam no desempenho de atividades de combate a endemias no âmbito da FUNASA, é assegurada a dispensa de se submeterem ao processo seletivo público a que se refere o parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado pela FUNASA, ou por outra instituição, sob a efetiva supervisão da FUNASA e mediante a observância dos princípios a que se refere o caput do artigo 9º. Parágrafo 1º. Ato conjunto dos ministros de Estado da Saúde e do Controle e da Transparência instituirá comissão com a finalidade de atestar a regularidade do processo seletivo para fins da dispensa prevista no caput. Parágrafo 2º. A comissão será integrada por 3 representantes da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, um dos quais a presidirá.
pelo assessor especial de controle interno do Ministério da Saúde e pelo chefe da auditoria interna da Funasa. Artigo 13. Os agentes de combate às endemias integrantes do quadro suplementar a que se refere o artigo 11 poderão ser colocados à disposição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito do SUS, mediante convênio, ou para a gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de consórcio público, nos termos da Lei nº 11.107, de 2005, mantida a vinculação à Funasa e sem prejuízo dos respectivos direitos e vantagens. Artigo 14. O gestor local do SUS responsável pela admissão dos profissionais de que trata esta lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerentes à atividade. Observadas as determinações desta lei e as especificidades locais. Artigo 15. Ficam criados 5.365 empregos públicos de agente de combate às endemias, no âmbito do quadro suplementar referido no artigo 11, com retribuição mensal estabelecida na forma do anexo desta lei, cuja despesa não excederá o valor atualmente dispendido pela Funasa com a contratação desses profissionais. Parágrafo 1º. A Funasa, em até 30 dias, promoverá o enquadramento do pessoal de que trata o artigo 12 na tabela salarial constante do anexo desta lei, em classes e níveis com salários iguais aos pagos atualmente, sem aumento de despesa. Parágrafo 2º. Aplica-se aos ocupantes dos empregos referidos no caput a indenização de campo de que trata o artigo 16 da Lei nº 8.216, de 1991. Parágrafo 3º. Caberá à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão disciplinar o desenvolvimento dos ocupantes dos empregos públicos referidos no caput na tabela salarial constante do anexo desta lei. Artigo 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. Artigo 17. Os profissionais que, na data de publicação desta lei, exerçam atividades próprias de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do artigo 9º, poderão permanecer no exercício destas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 18. Os empregos públicos criados no âmbito da Funasa, conforme disposto no artigo 15 e preenchidos nos termos desta lei, serão extintos, quando vagos. Artigo 19. As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se refere o artigo 15 correrão à conta das dotações destinadas à Funasa, consignadas no Orçamento Geral da União. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 21. Fica revogada a Lei nº 10.507, de 2002.